Você vai aprender física, eu garanto. Olha aí, fera. Mostra uma gangorra, a figura, veja essa gangorra. Aí tem um ponto C, que é onde está o apoio, tá, fera? E do lado A, na extremidade esquerda, tem um corpo de massa 20 kg e na extremidade B, um corpo de massa 40 kg. Já fique esperto, já fique esperta, que a massa de um é o dobro da massa do outro. Aí diz, indique o comprimento total de A para B em metros, sabendo que de A para C vale 6. E importante, a haste está equilibrada. Perceba, fera, que nada se fala sobre a massa da própria barra. Então eu vou desconsiderar essa massa, ok? Vê só, acompanha aqui. Essa haste eu vou representar por uma linha. Tem um ponto de apoio que eu vou marcar aqui e chamar de C. E vai estar sujeita a duas trações. A tração que é feita do lado esquerdo, essa tração que eu vou chamar de tração em A, que é a tração no ponto A, que como o corpo A está pendurado em equilíbrio, essa tração tem que ter o mesmo módulo da força gravitacional. Então essa tração tem o mesmo módulo da força peso de A, que se a massa é 20 kg, multiplicando pela gravidade, que é 10, essa força vale 200 newtons. Do lado direito, do lado B, eu tenho uma outra tração feita pelo fio que equilibra o corpo de massa 40. Então essa tração que eu vou chamar de tração de B tem o mesmo valor que o peso de B. Se a massa é 40 vezes a gravidade 10, vale aqui 400 newtons. Essa distância de C para a extremidade A, distância de A para C, ele diz na questão que é 6 metros. E eu não sei quanto é essa distância de B para C. Não é a distância de B para C que eu quero, tá, fera? Atenção e cuidado com isso. Eu quero a distância de A até B. Mas se eu souber quanto é esse pedaço, basta somar os dois. Como tenho equilíbrio, fera, eu tenho uma terceira força aqui para cima, aplicada, que é a normal no ponto C. Se eu escolho o ponto C como referência, já que eu não quero saber quem é essa normal e não preciso calculá-la, eu teria então momento da tração A em relação a C, mais momento da normal C em relação a C, mais momento da tração em B em relação ao ponto C, igual a zero. Se um corpo rígido, extenso, está em equilíbrio, a soma dos momentos é igual a zero. Como a normal C está aplicada sobre o ponto que a gente utilizou como referência, eu já tenho que esse momento é zero. Como a tração A, presta atenção, fera. Se eu coloco aqui a caneta para representar a haste, coloco aqui essa outra caneta para suportar e aplico uma força desse lado, olha para onde gira a haste. Isso, fera. No sentido anti-horário. Então essa tração faz girar no sentido anti-horário, que a gente convenciona que é positivo. Já B, ó, no sentido horário, que a gente convenciona ser negativo. Aí eu tenho então que o momento da tração A é a própria tração A, que é 200, multiplicado pela distância do ponto A ao ponto de giro, 6, mais vezes menos, menos, o momento da tração B é a tração B, multiplicada pela distância entre o ponto B e o ponto que eu usei como referência aqui para o giro, que eu não sei quanto vale a distância, eu vou chamar de x. Isso aqui é zero. Mudando de membro aqui, fera, eu vou ter que x vezes a tração de B, que é 400, é igual a 6 vezes 200, que dá 1.200. X, que é a distância de C até o ponto B, vai ser 1.200 dividido por 400, vai dar igual a 3 metros. Atenção, fera, o que eu quero é a distância de A até B. Como a distância de A até B
é igual à distância de A até C mais a distância de C até B, que a gente acabou de encontrar. O valor da distância de A até B vai ser 6 mais 3, 9 metros. Simples assim, fera. A alternativa que diz isso pra gente, na letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Mas quer ver como é mais fácil ainda, fera? É se você pensa proporcionalmente. Lembra, se apenas duas forças estão fazendo o corpo tender a rotacionar e o corpo não rotaciona, os momentos produzidos por essas forças têm mesmo módulo. E aí eu poderia de cara fazer que 200 vezes 6 era igual a 400 vezes x, que é essa última expressão que a gente chegou aqui, fera. E daqui a gente ia achar direto o valor de x igual a 3 metros. Mas eu faria mais rápido ainda pensando assim, fera. Se eu tenho uma força que é metade da outra, para que os momentos sejam iguais, a força que vale a metade tem que estar ao dobro da distância. A força que vale o dobro tem que estar a metade da distância. Então, x é metade de 6. Tcharam, 3. E aí agora era só somar 6 mais 3, 9, acabou a questão. Sem escrever uma única linha se você quisesse, fera. Só pensando proporcionalmente. Quem faz maior força está a uma menor distância. Quem faz menor força está a uma maior distância para compensar. Então, se a força é o dobro, a distância é metade. Simples assim, fera. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma prancha rígida de 8 metros de comprimento está apoiada no chão, em A, e em um suporte P, como mostrado na figura. Uma pessoa que pesa metade do peso da barra começa a caminhar lentamente sobre ela a partir de A. Pode-se afirmar que a prancha desencostará do chão em A quando os pés dessa pessoa estiverem à direita de P e a uma distância desse ponto aproximadamente igual a... Fera, saindo aqui de A, enquanto o corpo está caminhando entre os dois apoios, A e P, não há risco de tombamento, não há risco de rotacionar a prancha. Contudo, quando ele passa pelo ponto P e faz um esforço agora que tende a girar a prancha no sentido horário, existe um limite para ele estar apoiado antes dessa prancha girar. E o limite é o momento em que o torque provocado pelo esforço feito aqui equilibra com o torque do outro lado. Mas quem está provocando esse torque, o momento da força, Ives? Simples. A barra tem 5 mais 3, 8 metros. Então, o ponto onde está sendo aplicado o peso da barra é no meio dela. E o meio dela está mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui seria o peso da barra, que eu vou chamar simplesmente de P. Se está no meio, então tem 4 para um lado, 4 para o outro. Isso quer dizer que tem uma distância aqui de 1 metro. A partir desse ponto P para o lado direito, o corpo vai se deslocar uma distância x até que ele vai estar apoiado e aplicando uma força normal sobre a barra, que tem mesmo módulo da força-peso, está equilibrado aqui pela força-peso, e ela vale o peso do corpo, que é metade do peso da barra. Se eu chamei o peso da barra de P, então o peso do corpo aqui é P sobre 2. Como eu tenho um ponto somente aqui de apoio em torno do qual vai girar, tá assim, aí na hora que a força é feita ele gira no sentido horário, o torque de um lado equilibra com o torque do outro e as duas forças são paralelas, eu tenho uma proporcionalidade inversa. Se aqui é metade da força, aqui é o dobro da distância. Eu posso calcular isso dizendo que o produto é constante. P vezes 1 é igual a P sobre 2 vezes x. Esse 2 passa multiplicando, aí eu tenho 2 vezes P
é igual a P vezes X. P de um lado, P do outro eu posso simplificar. Então, X, quando eu simplifico os P's, é igual a 2 metros. Então, o limite que o corpo pode andar sobre a barra antes dela começar a girar é 2 metros à direita do ponto P. Um pouquinho qualquer acima disso e a barra gira. 2 metros está na alternativa C. Então, o gabarito dessa questão é C. C de coisa fácil, tranquila, é só lembrar, quando só duas forças estiverem equilibrando, eu tenho que os momentos são de mesmo módulo. E por conta disso, basta fazer que a força e a distância são inversamente proporcionais. Se a força aqui é metade, então a distância precisaria ser o dobro. Simples assim.